Hoje, o assunto que está mais voltado para a saúde é o autismo. E a gente vai conversar bem sério sobre o autismo, que é o transtorno do espectro autista. E que afeta a população de forma considerável. Não é um número pequeno, como muita gente imagina. É grande. Inclusive, no último dia 2, foi celebrado o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Então, mais do que nunca, a gente precisa aprender sobre esse tema, tá bom? E aprender a detectar, aprender a se relacionar, aprender a aceitar, a amar. Quando a gente fala sobre esse tema, a pergunta vem sempre assim, mas como é que eu percebo se tem o espectro autista ou não? Hoje a gente recebe a psicóloga Taislane Monteiro e é ela que vai nos explicar sobre esse assunto. Seja bem-vinda, Taislane, tudo bem com você? Tudo bem com então, você. Tá jóia, tudo ótimo. Vamos sentar aqui pra gente conversar. Você costuma trabalhar com autismo? Sim, já faz 7 anos que eu estou na área. Eu trabalho com crianças, desenvolvimento infantil. E o meu foco é desenvolvimento atípico, que é o TEA, que é o espectro transtorno autista, que acomete 2 milhões de brasileiros. O IBGE fez esse gráfico, essa investigativa, e a gente viu que tem 2 milhões de brasileiros com um pouco, pelo menos, de 1 grau de autismo. É um número grande, né? Como é que a gente percebe se a criança pode ser autista? Então, dos 2 aos 3 anos já dá para perceber, na maioria dos casos até antes. Então, a gente começa a detectar dificuldade em manter o contato visual, atraso de fala, desenvolvimento neuropsicomotor atrasado, então andar com as pontas dos pés, estereotipias, que são os movimentos repetitivos que eles costumam fazer, seletividade alimentar. Também eles não comem tudo, então eles têm um baixo cardápio ali, sensibilidade auditiva a sons, táteis também. E você percebe aquela criança que fica mais excluidinha, sabe? Com dificuldade de interação social. Então, a interação social é a parte que mais afeta o TEA. É a parte que a gente mais percebe na criança, que ela é mais reclusa, mais na dela, sabe? Aquela criança mais que as pessoas começam a dizer que é tímida, E depois a gente começa a entender que não, tem um atraso ali mesmo. Quando a gente identifica que uma criança pode estar enquadrada aí na síndrome do espectro autista, no transtorno, não é síndrome, desculpa. A gente tem como já agir, tratar, para proporcionar mais qualidade de vida para essa criança? Com certeza, a gente deve, que é o tratamento precoce, intervenção precoce. Então, a gente identificou esses atrasos, a gente leva para um médico, para um psicólogo especializado e a gente começa a fazer a intervenção precoce. A análise do comportamento aplicada, que é o famoso ABA, é a intervenção cientificamente mais comprovada de que tem efetividade. E tem outros também tratamentos, que envolvem terapia ocupacional, fonoaudiologia, às vezes até nutricionista, fisioterapia. Então, é uma equipe multidisciplinar. Então, os pais começam a entender como trabalhar com essa criança e essa criança é submetida a muitas horas de terapia para conseguir se desenvolver e conseguir viver nesse mundo nosso, Então, habilidades sociais básicas que eles têm dificuldade de ter, esses profissionais vão ajudar a desenvolver essas habilidades sociais. E normalmente é efetivo? As crianças começam a ter mais habilidades sociais ou o prognóstico é difícil e as diferenças em relação ao comportamento são pequenas? É efetivo, porém é demorado sim. Como eles têm um atraso significativo no desenvolvimento, vai ser lento, Então, eles têm que aprender a dar tchau, a olhar nos olhos, a vestir uma roupa. Então, são habilidades bem básicas mesmo que a gente começa a desenvolver neles. Então, é lento o processo, mas é efetivo, ele acontece. A gente vê acontecendo, as famílias veem acontecendo. Só que a intervenção, além de ser precoce, ela ainda precisa ser contínua, Não só dentro do consultório, como para a família também. Família, babá, escolas, todos os envolvidos com essa criança precisam estar empenhados no desenvolvimento dela. E aí, nesse processo, quando a gente tem a participação efetiva da família e das pessoas que estão ali como cuidadores dessa criança, quando a família realmente está interessada, o resultado é diferente? Com certeza.
Então, se tem uma família que é engajada no tratamento, né, porque a família recebe orientação parental, que é o que a gente terapeuta dá, né? Então, orienta como deve fazer. Olha, família, em casa, continue estimulando o que a gente estimula em consultório. Então, se a família compra essa ideia, consegue bancar, porque não é fácil também, né? Consegue bancar, a criança, ela dá um up, assim, muito mais do que a família que não consegue bancar essa intervenção em casa. Então, pensa que é algo que a gente precisa ter sempre, né? Sempre estimulando, estimulando, estimulando. Então, quanto mais estímulo, melhor essa criança vai ficar. Numa família, é comum que a mãe e o pai tenham mais de um filho com autismo? Não é tão comum, mas tem. Tem sim. Tem famílias que têm gêmeos, os dois são. Tem famílias que têm gêmeos e um é e o outro não é. Então tem sim. Olha, que deve ser desafiador, né? Difícil. Porque você precisa dar uma atenção muito focada para ambos, né? Sim. Ser mãe de criança neurotípica já é difícil, né, gente? Ser mãe de criança neuroatípica, que é como a gente chama, é mais desafiador, porque é uma sobrecarga muito grande, né? Você recebe o diagnóstico, você não sabe o que fazer, o que é isso, o que eu faço, por onde eu vou. E aí você recebe um turbilhão de informação, um monte de terapia, algumas mães acabam até parando a vida, né, para conseguir levar as crianças nos consultórios, as intervenções. As mães também precisam de terapia, a gente sempre recomenda ao tratamento com a família também, porque não é fácil. Eu imagino, porque ser mãe é desafiador. Exato. Não é brincadeira. Agora, essas crianças, elas devem frequentar a mesma escola, a escola tradicional? Com certeza, a inclusão, né? Essas escolas estão preparadas para essa inclusão? Olha, para ser sincera, não. As escolas, elas estão buscando, né? Porque o autismo é um tema que ficou mais abrangente por pouco tempo, né? Antigamente, era outras doenças que as pessoas delegavam, não era o autismo. O autismo foi ficando mais estudado, mais conhecido. Agora, as escolas, elas estão mais empenhadas em capacitar as pessoas que estão lá dentro para dar esse melhor acesso a essas crianças. Porque as escolas, elas precisam, sim, se orientar mais mesmo. Elas não têm essa facilidade de lidar com a criança, né? Não tem. Tem de sobra. Outro dia eu até estava lendo numa matéria dizendo que existem muitos adultos com autismo e que nem imaginam que tem autismo. Isso se dá por conta de que a pessoa passa a vida inteira com aquele estereótipo de é muito tímido, é antissocial, é isso, é aquilo. E passa despercebido porque os sintomas são leves, né? E aí a pessoa, na vida adulta, começa a ver alguns desafios e detecta que tem algo diferente ali. E aí descobre o diagnóstico. Mas porque são sintomas leves, né, que ela tem. Ela apresenta sintomas leves que passam despercebido por outras coisas. Porque autismo tem graus diferentes? Tem leve, moderado, severo. Costuma ter essa classificação. Uma criança do espectro autista, ela consegue se desenvolver naturalmente, fazer universidade, trabalhar? Se tiver a intervenção precoce e a intervenção continuada, sim, ela consegue. Porém, a gente precisa realmente que essa criança esteja submetida a esse tratamento que a gente citou anteriormente, não só em consultório, com o médico, mas com a família e escola. Acho que a sociedade como um todo, né, precisa estar mais consciente, abraçar mais a causa, ajudar também, que desse modo a gente consegue incluir eles na vida da gente, né? Maravilha. Então vamos lá, vamos para as perguntas. Vou pedir para a produção já colocar aqui. E a gente já tem a primeira, que é da Rebeca, e ela quer saber quais são os sintomas de autismo em uma criança de 2 anos. De 2 anos, costuma ser atraso de fala, alguns movimentos repetitivos, algum grau de seletividade alimentar ou recusa alimentar. 2 aninhos, ela já não tem um bom contato visual, ela pode ter um contato visual mais prejudicado. E o brincar sozinho também é um ponto muito importante do autismo. Então, se você vê que seu filho tem 2 aninhos... Brincar sozinho, ele gosta de brincar sozinho? Geralmente, ele gosta de brincar sozinho, mas geralmente esse brincar não é funcional. É aquele brincar que você pega o objeto e fica rodando, ou que você fica ali no canto vendo o mesmo movimento. Não é aquele brincar como uma criança típica de 2 anos que pega uma boneca e faz uma brincadeira de imaginação, fantasia, ou um carrinho. Geralmente, não é todos, né? Mas a maior parte deles tem dificuldade com o brincar funcional. Então, você vê seu filho de 2 aninhos num cantinho que costuma ficar brincando com coisas repetitivas, que tem um atraso de fala, que tem algumas dificuldades motoras, já chama atenção aí. Aí é importante você procurar ajuda.
Tá, joia. Não tem nenhum exame que detecta o autismo? Um exame de sangue, não? Não existe esse exame. Existe, né, bastante estudo, como eu falei, é novo ainda, né, o tema, assim, é para a ciência também, mas existe alteração no cromossomo X, né, então você pode fazer um cariótipo, você pode fazer exames genéticos para identificar algumas coisas, mas assim, detectar o autismo como uma doença, um Alzheimer, algo nesse sentido, não. Ok. Próxima pergunta, vamos lá, vai para a tela agora. É a pergunta da Tatiana. Tem como confundir deficiência intelectual leve com autismo leve? Olha, tem sim. E às vezes tem até comorbidade, né, que a gente chama. Então tem como a gente ter um transtorno de base, digamos que é o autismo, e uma deficiência intelectual também como comorbidade. Não sendo o caso, tem como confundir, porque alguns sinais realmente se confundem, né? Então, deficiência intelectual, ela tem um atraso intelectual, é diferente do autismo. O autismo é o desenvolvimento. O intelectual, ela tem mais dificuldade em compreender as coisas, né, em raciocinar, uma dificuldade no cognitivo da criança. Então, dependendo desse grau leve das duas partes, tem como confundir sim. Muito bem. Próxima pergunta. Obrigada, Tatiana, pela sua pergunta. Agora vamos ver a da Viviane. A pessoa que tem autismo tem mais sensibilidade com arte e música? Olha, não sei se é sensibilidade a palavra, né? Mas eles têm uma preferência, assim, eles gostam de música, né? A maior parte, digo, pela minha experiência clínica, não existe nenhum dado científico que comprove isso, tá? Mas na minha experiência clínica, eles gostam muito de música, aula de música, tocar, ver, escutar música e arte também. Então, a pintura, alguns gostam bastante. A arte eu vejo um pouco menos do que a música. O interesse por música eu acho maior, assim, neles. Perfeito. Obrigada, Viviane. Deixa eu ver a próxima, da Lúcia. Meu filho tem autismo e me falaram que eu tenho prioridade em filas. Isso é verdade? Verdadíssimo, gente. Tem sim. E tem outras facilidades da lei também, né? Tem. A gente tem, né, o lacinho, né, com o quebra-cabeça, que é o nosso símbolo aí do autismo, da conscientização, né? E ele serve para isso. Então, nos ônibus, quando você chega, tem lá, né, os destaques. E tem o do autismo também. Então, ele tem preferência em sentar nos bancos dos ônibus, ele tem preferência em furar a fila, sim, porque eles têm dificuldade de esperar, é custoso para eles ficarem ali. Eles têm também benefícios, né, do governo de INSS, por exemplo, que é o LOAS. Então, eles têm bastante benefício. Eu indico, sem a família, buscar e correr atrás dos benefícios que tem, sim. Maravilha. Obrigada, Lúcia. A próxima pergunta, vamos lá, é da Marta Janete. Existem graus diferentes? Ah, isso a gente já respondeu, né? Graus diferentes de autismo, sim. Leve, moderado e severo. Aline, quais os primeiros sintomas do autismo? Eu acho que a gente falou um pouquinho também, né? Mas os primeiros sintomas, novamente, eu vou falar, né? É o atraso de fala, algumas crianças pontinha do pé, movimentos repetitivos, seletividade alimentar, sensibilidade táteis e a sons, contato visual empobrecido. Acho que, no geral, assim, são esses os mais gritantes, né? Embora tenha muitos outros sinais também, tá, gente? Perfeito. Próxima pergunta. Obrigada, Aline, pela sua pergunta. É da Eva Fernandes. Tem um vizinho com mais de 3 anos e não fala nada, mas é muito esperto e sociável. Entende tudo. Pode ser um traço de autismo? Pode. É difícil a gente dizer assim, nesse sentido, né? Porque tem muitos transtornos, tem muita coisa pra gente avaliar. E aí pode ser só um atraso de fala, né? Pode ser uma coisa mais tranquila, né? Um atraso de fala ou uma comorbidade, como eu citei antes, um transtorno com o outro. Pode ser inúmeras coisas, né? Dizer que pode ser autismo é difícil. Eu acho que é bom investigar mesmo, porque é um traço, sim, mas pode ser que seja outra coisa também, né? Verdade. Aí, né, não vamos fazer de qualquer forma. Isso, né? O diagnóstico tem que ser preciso. Tem que ser preciso. Obrigada, viu, Eva? Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Letícia, minha sobrinha teve um filho com autismo. Se ela engravidar novamente, corre-se o risco do bebê ser autista? Olha, não existe nada que comprove isso, né? Não existe nada que fale, olha, o seu primeiro filho é autista, o segundo vai ser. Não, a gente não tem provas de nada. O risco tem, como tem para mim, para você e para qualquer um, de ter o filho autista. Não necessariamente porque eu já tive um que eu vou ter o outro e o outro vai ser.
Então não existe nada que prove isso, não. É um jogo de mega-sena aí, sabe? Aham. Que na verdade é assim, né? E a maternidade é assim, tem gente que quer fazer escolhas, né? Ah, eu quero, mas eu quero uma menina agora, eu quero... A maternidade é um presente e pode ter certeza que seja como for, o seu filho vai ser um presente para você. Se tiver o transtorno do espectro autista, se não, se tiver outra coisa, se tiver uma síndrome, se vier sem síndrome nenhuma, filho é sempre um presente, sempre vem, nos ensina muito, nos mostra o que é um amor incondicional, porque amor de pai e mãe é uma coisa que não existe igual, então deixa Deus te presentear, né? Vai ensinar, né? De algum jeito vai ensinar. Vai ensinar, é só ficar atento aí a tudo para poder agir da melhor forma e providenciar a melhor qualidade de vida que você puder para o seu filho. Doutora Thaislane Monteiro, muito obrigada por estar aqui com a gente. Ela está no Psicothais Monteiro, entra lá, Psicothais Monteiro. Se quiser aprender mais sobre autismo, é com ela. Se precisar de ajuda, se precisar passar o seu filho em consulta, é o 12. Onde você fica? 12 Na verdade, eu moro aqui, só que eu moro recentemente aqui. Eu vim do interior de Santa Branca, e eu fiz faculdade em Mogi das Cruzes, depois vim pra cá e não troquei o número ainda, Entendi. por isso. Então tá bom, mas ela tá aqui em São Paulo, Sim. 129871 4750. 129871 4750. Muito obrigada e até a próxima. Foi um prazer te conhecer. Eu que Adorei agradeço. aprender contigo, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada.